Olá, meus amores, estamos com mais um vídeo exclusivo aqui no canal do Tato Leal. Quem é Tato Leal sou eu, tá? Quem não sabe, tá bem? Eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu aprendizado para vocês e a gente poder compartilhar cada vez mais e mais técnicas juntos. Desta vez vi uma pintura de um boi Nelore, um touro talvez, realista. E eu vou destacar para vocês algumas partes desta pintura. Como vocês já podem reparar no começo do vídeo, já está pronta quase toda a pintura do boi, então eu vou destacar para vocês os detalhes. Eu estou apontando aí a diferença de texturas de cores também em algumas partes determinadas do boi. Uma parte está mais amarelada, outra está com um toque mais de marrom, outra está com mais branco e preto e cinza, então varia muito. A cor do boi é branca, a cor predominante dele é branco. Mas sempre tem um pouco de luz, de sombra, e nunca vai ficar uma cor só taxada, só aquele branco taxado. Então, o gosto da pintura é brincar com a luz e a sombra e o reflexo de cores diferentes que vão jogando no branco, está bem? Então, eu separei alguns pedaços isolados do boi, como vocês podem ver a orelha dele. Ainda vou finalizar a parte exterior da pele, que vai ser uma pintura branca, e vou começar agora para vocês aqui, está bem? E o básico que eu vou fazer na orelha serve para todo o corpo do boi. Basta seguir este raciocínio lógico que tudo vai fluir com certeza, tá bom? Podem ver como é que eu comecei a fazer a orelha, por exemplo. Eu joguei um branco de titânio para passar a camada fina da pele do boi na região da orelha. Esse processo, gente, eu repeti ele em todo o corpo do boi, das pernas, peitoral, rosto, costas, tudo. Basicamente é o mesmo processo, está bem? Então, apesar de já ter gravado boa parte por conta do vídeo iria ficar muito longo, então sigam esse raciocínio que com certeza vai dar certo, tá bom? Vocês começam colocando um branco de titânio, uma camada de branco de titânio para preencher toda a parte em que você vai trabalhar neste momento, no caso, a orelha do boi, tá bom? Já vou fazendo logo nas duas, porque são partes menores, então dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Mas se quiserem, se preferirem, podem fazer uma, concluir, depois a luz e sombra, e depois partir para a outra orelha. Isso fica a critério do artista, do pintor, tá bom? Verifiquem também a altura da orelha do boi. Uma coisa que eu prezo muito no realismo ou no qualquer outro estilo de obra é a altura, o tamanho, para não ficar desproporcional de uma a outra, tá bom? Após passar o branco de titânio, pode ver que eu comecei com um sombreado de marrom. Neste caso aí é um terra de siena queimada, misturado com um pouco de marrom Van Dyck, está bem? Podem colocar uma dessas duas cores ou as duas um pouco misturada. Vocês pincelem com muito cuidado no pincel. Não preencham o pincel com muita tinta, porque ele não vai poder preencher todo o branco. É apenas para jogar uma camada, para quebrar esse branco puro, está bem? O processo é esse, é quebrar o branco puro, construindo a luz e sombra. Marquei uma região e depois saí com um pincel macio esfumaçando a textura de marrom, tá bem? Logo na sequência, eu coloquei o preto puro, muito pouco, muita atenção também no momento em que seria o preto. Quando colocar o preto, coloque o mínimo possível, porque o preto ele comanda demais a pintura, tá bom? Gente, ignorem a figuração, é difícil, entendeu? Segurar o cenário quando você não está no seu ateliê sozinho, é assim mesmo, tá? Ignorem, foquem na pintura. Desculpa. Tá. Depois que você marcou com algumas pinceladas muito rasas de preto, você volta a pegar o pincel e esfumaça, espalhando para preencher a localização de sombra e luz. E assim vai dar uma textura da pele do boi basicamente bem realista e interessante, tá bom? Não esqueça de um paninho para estar sempre limpando os pincéis. Pode ver aí no meu joelho, tinha um pedaço do pano que eu estou sempre com ele em mão. Muitas vezes, gente, é mais tinta no pano que na própria tela. É loucura isso. Mas é assim mesmo, a vida do pintor. Bom, seguindo o raciocínio lógico aqui da minha pintura, o que acabando a fazer a orelha, eu vou fazer agora os olhos do boi.
Gente, o olho deste boi em particular é bem simples, porque na imagem ele não é tão destacado, não é tão nítido. Então não precisei fazer muito detalhadamente em relação à pupila, porque fica o olho esquerdo, por exemplo, ele tem um couro que tá do alto dos olhos dele, tem a pele dele é meio caída, então cobre um pouco o olho, então não aparece muito detalhadamente. Apenas o olho direito que eu trabalhei um pouco mais. Basicamente o olho eu trabalhei com preto, terra de sina queimada e marrom Van Dyke também. As mesmas cores que eu trabalhei no corpo do boi. Comecei a trabalhar rapidamente apenas um sombreado, puxando para o branco, com muito cuidado para não esticar demais. E depois também puxei o olho direito, mas bem mais limitado e sem tanto esfumaçado, na verdade. E é basicamente isso, os olhos dele. É uma coisa mais simples porque não está tão próximo assim, da imagem em si. Podem ver no rosto do boi, eu trabalhei basicamente com branco e terra de sina natural e o marrom Van Dyke. Eu utilizei pouquíssimo preto, apenas no canto inferior, mais próximo ao pescoço dele esquerdo. Eu trabalhei um pouquinho de preto para dar um sombreado ali. Uma parte ter cuidado com o local da luz e da sombra. O lado esquerdo do boi tem uma parte com mais sombra, então eu trabalhei mais com preto em cima do branco. No lado direito eu trabalhei apenas com branco e marrom Van Dyke e terra de sina natural, ou terra de sina queimada, desculpa. Um dos dois. Neste caso foi mais isso, terra de sina queimada, isso mesmo. Corrijo aqui. A pupila do olho eu não delimitei com muito cuidado, mas eu joguei apenas um brilhinho com um pincel de branco, joguei e foi. Meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês aqui, espero que tenham curtido o vídeo do canal mais uma vez. No próximo vídeo eu vou delimitar para vocês os detalhes finais desta tela, tá bem? Espero vocês lá. Abraço, um beijo e até mais.